Arro, pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua. Estamos começando mais uma semana e terminando mais um ano. Estamos justamente na semana de transição entre 2025 e 2026. Inclusive, hoje será o nosso resumão astrológico da semana. Eu já marquei ele no Instagram, né? Coloquei ali a contagem regressiva, vai ser às 14 horas. Então, se você puder estar junto comigo ali ao vivo, vai ser muito, muito legal. Novamente, né? A maioria das pessoas já está meio que de férias, está descansando, algumas viajando, mas se você conseguir aí, dentro dos seus afazeres de hoje, estar ao vivo, vai ser muito, muito legal. Né? E eu vou fazer um teste aqui, tá? Porque eu tinha comentado que eu não ia colocar no Spotify por conta dos conflitos, né? Porque novamente eu estou colocando o podcast no YouTube. Eu vou colocar no Spotify também, vou observar como é que fica ali o algoritmo do YouTube com a duplicação dos vídeos, né? Porque, como eu falei, o problema que acontece é que se eu faço isso, no caso do YouTube, vão ter dois vídeos de resumão da semana, né? Um para o podcast e outro para o vídeo que eu vou colocar ali. Então eu vou observar como é que fica, vou ver se afeta alguma coisa ali. Então, por enquanto, estará lá o resumão também no Spotify. Até porque eu estou adorando, né, as pessoas que estão vindo do Spotify. Né? De alguma forma, as pessoas estão conhecendo aí o podcast através do Spotify. Então, fico muito, muito agradecido. Lembra, se você não segue ainda no Spotify, segue, né? Clica ali para seguir, para você poder não perder nada. E dê suas 5 estrelinhas, que ajuda bastante, né, ao próprio Spotify mostrar nesse podcast para outras pessoas que possam gostar também. Vamos lá falar sobre essa segunda-feira, que é uma segunda-feira que tem uma mudança de energia. A gente vem de um fim de semana ariano, né, um fim de semana inteirinho com a Lua em Áries, signo de fogo cardinal, e aqui, pelo menos, né, em São Paulo, foi um fogo muito forte, muito, muito calor. Nossa, assim, é triste, viu? Porque se essa coisa do aquecimento global ficar piorando desse jeito, é meio complicado, né? Quem está acompanhando aí, quem está em São Paulo, viu que tivemos aí máximas, tivemos aí um calor muito forte, né? Então, assim, foi complicado. Hoje parece que. Eu estou gravando hoje, né? 5h17, hoje mesmo na segunda-feira. Parece que está começando a dar uma resfriadinha, que veio umas tempestades aí. Mas aqui, pelo menos, né, eu sei que no hemisfério norte estamos ao contrário, né, estamos num inverno, estamos num frio intenso, mas aqui, pelo menos em São Paulo, foi o fogo de Ares muito, muito quente. E aí hoje a gente já traz uma mudança dessa energia, porque 8h57 da manhã a Lua entra no signo de Touro. E é um lugar que a Lua gosta muito de estar, né? A Lua no signo de Touro é uma Lua exaltada. O Touro fala muito desse autocuidado, desse bem-estar, desse prazer, né? Um signo regido por Vênus. Então a Lua em Touro tende a ser sempre muito agradável. Estamos com uma lua crescente em Touro, então eu convido você a crescer o seu bem-estar, a crescer o seu autocuidado. Né? Últimos dias, né, penúltimo dia do ano, faz uma reflexão ali, como é que você tem se cuidado, como é que você tem cuidado do seu corpo, né, em termos de... Busque conhecimento, né, porque hoje está mais fácil, né? Claro que tem que fazer uma curadoria, mas buscar esse conhecimento, como cuidar do corpo, alimentação, né, a questão de sono, exercício, né, ferramentas naturais que podem nos ajudar. Porque isso tem tudo a ver com a energia de touro, né? Essa energia taurina, para a gente finalizar esse ano. E touro é um signo de calma, tranquilidade, também fala do dinheiro, fala de estabilização, né, daquilo que se inicia em Áries. A questão é que, por conta do nosso amigo Plutão, que está ali no início de Aquário agora, as entradas no signo de touro tendem a ser um pouquinho turbulentas, né, por conta da quadratura da Lua Plutão. Então, essa quadratura acontece 13h23, bem ali, 1h30 da tarde, e significa que assim que a Lua entrar em Touro, ela vai ficar a manhã inteira praticamente aplicando essa quadratura. Né? Então a gente vai ter um momento aí que pode ter uma intensidade emocional, uma tensão, né? Algumas coisas vindo à tona, alguns traumas, mas basicamente assim, as emoções podem estar um pouco mais complicadas, né? Por conta da Lua fazendo quadratura com Plutão. Mas a boa notícia é que isso acontece de manhã, então se você já está sabendo aqui, use suas ferramentas, use seus olhos cristais para poder estabilizar suas emoções. Não briga com ninguém, né? Porque uma lua em quadratura com Plutão pode trazer algumas coisas do inconsciente, fazer aí alguns conflitos. Não faça isso, né? Trabalhe aí a calma, a tranquilidade, porque depois disso a Lua começa a aplicar a dois aspectos maravilhosos que vão acontecer de forma exata à noite, né?
20 horas e 3 minutos a gente vai ter a Lua fazendo trígono com Vênus, e 23 horas e 21 minutos, ou seja, 11h30 da noite, a Lua faz um trígono com o Sol. Então é um aspecto maravilhoso, né? É um trígono de terra envolvendo a Vênus, que é a regente de Touro, ou seja, a Vênus vai ficar feliz em ver a Lua ali no signo de Touro, envolvendo o Sol, que é o luminar, né? Que é a energia aí complementar à Lua. Então esse aspecto acontece à noite, de forma exata, mas à tarde toda a gente pode dizer que ele já está se aplicando. Então a gente pode ter uma divisão até, né, bem clara do dia de hoje, e até assim, foi por acaso, mas talvez não, né? Porque eu não tinha visto exatamente os horários aqui ainda, né? Mas eu resolvi marcar o resumão da semana para tarde, né? Falei, não vou à noite, quer dizer, não vou fazer de manhã, vou fazer à tarde. E de repente eu estou vendo aqui, por conta das efemérides, né, que foi uma ótima escolha para eu não pegar, né, a live bem nessa quadratura com Plutão, fazer a live depois da quadratura com Plutão e aplicando então o trígono a Vênus e Sol. E aí novamente, essa tarde então, tarde e noite, tende a ser mais agradável, né, tende a ser mais harmoniosa, porque o trígono com Vênus traz ali também aquele convite ao bem-estar, traz ali o convite à harmonia nos relacionamentos, né? Então, com quem quer que você esteja aí na sua viradinha de ano, esteja em harmonia, esteja na paz, esteja no amor, né? Novamente, cuide do seu corpo. Estamos falando de signos de terra. Se você estiver pensando aí em dinheiro, recursos financeiros, é um bom dia hoje, né? Então, refletir aí, poxa, como é que você quer as suas finanças, o seu dinheiro em 2026, né? Quais são os seus planos? Quem quiser empreender comigo, me chama lá no Instagram para a gente poder falar sobre esse tema. Então, trígono com Vênus, muito legal. E trígono com Sol, lá para a noite, a harmonia do Yin, do Yang, a harmonia, né, envolvendo os dois luminares, que traz esse equilíbrio para a gente mesmo, né? Então também, né, eu sempre falo aqui que na visão do Tantra, na visão do Yoga, nós temos, né, canais energéticos e da Pingala que são ligados ao Sol e à Lua. E esses canais eles precisam se harmonizar, se equilibrar dentro da gente. E quando a gente tem um equilíbrio, uma harmonia do Sol e Lua no céu, é como se esses canais aqui dentro da gente ficassem também mais harmônicos. Por isso tende a trazer uma energia de mais bem-estar. Dia bacana, né? Novamente de manhã podemos ter aí alguns percalços, né? Talvez você já acorde sentindo um pouco isso. Procure não arrumar confusão, novamente, né, na quadratura de Lua-Plutão, mas à tarde traz uma energia de bastante harmonia. Se você puder estar ao vivo comigo lá no resumão da semana, vai ser muito legal. A gente já vai analisar essa semana, a virada do ano, né? Como que vai estar o céu na virada do ano? Já parou para pensar nisso? Né? Como é que vai estar? Eu já vou dar a dica, né? Cuidado com bebidas, porque a gente vai ver aí o Netuno aplicando um aspecto desafiador. A gente vai falar sobre isso na live, então esteja lá comigo, né? Pessoal, é isso, vou ficando por aqui. Ah, um pequeno recado, né? Agora, né, são os últimos 2 dias, né, porque vai terminar dezembro. Para quem quiser aproveitar aquela super promoção, você entrar na do Terra já ganhando um olíbano, né, um óleo frankincense. E pelo que eu vi, a mirra ainda está em promoção. Então você pode, né, de repente, compor ali o seu pedido para chegar nos 200 PVs, colocando a mirra junto. E você, além de ganhar o olíbano, vai ter uma mirra com desconto. Ou seja, você vai ter 2 óleos sagradíssimos, né? Tanto o olíbano quanto a mirra, para você poder utilizar ao longo do ano inteiro. Eu posso dizer, pessoal, às vezes o pessoal olha o preço da mirra e fala, meu Deus, é um preço mais elevado, do olíbano também. Mas se você utilizar, né, pontualmente ali nas meditações, diluições, massagem, a parte dos seus cosméticos inteligentes, dura muito. O meu mirra, por exemplo, o meu vidrinho de mirra, ele já tem alguns aninhos aí, já tem acho que uns 2, 3 anos. Então assim, eu estou com o mesmo vidro de mirra aí uns 2, 3 anos, vou usando ali as gotinhas, vou diluindo, né, abro o vidro e sinto o cheiro e ainda tem o vidro, né? Então assim, é realmente uma coisa que dura bastante. Então você pode aproveitar esse final de 2025, conseguir a sua mirra, conseguir o seu olíbano, né, e poder utilizar eles 2026 inteiro e quem sabe até 2027, dependendo de como é que for o seu uso, né? Então fica a dica, são óleos de extrema durabilidade. Novamente, frankincense e mirra são óleos muito antigos, né, utilizados desde a antiguidade e que dizem que desde lá das pirâmides se encontrava, né, alguns vasos ali com óleos essenciais e que, né, duram bastante. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Nos vemos lá no Instagram. Muita gratidão. Namastê, Harion.